Amados, bom dia, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja de cada um de nós. Mais uma semana que nós começamos. E pela graça de Deus, amados, nós temos esse privilégio de termos acesso a essa palavra que nos alimenta, nos transforma, que nos dá esperança, que mostra que existe uma eternidade real para cada um de nós a partir de agora. Podemos, queridos, viver a eternidade agora, de forma limitada, é certo? Mas ainda assim, a nossa vida agora já é eterna, porque Jesus falou isso. João 5, 24 e 25, texto que nós já falamos algumas vezes com os amados, ele diz que aquele que crê nele já tem a vida, já passou da morte para a vida e não verá a morte eternamente. Essa semana, amados, nós estamos aprofundando o tema da encarnação. O fato de Jesus Cristo ter se tornado como um de nós. O fato do Deus eterno, Criador e sustentador de todas as coisas, ter se tornado como um de nós. Essa é uma verdade tremenda. Nós teremos toda a eternidade para que nós possamos entender e compreender de forma mais ampla, mais real, essa verdade. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele fala, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele diz que hoje nós vemos como por espelho. O espelho naquela época não é o espelho de hoje. Você olha e você vê. O espelho era um metal polido, você via a coisa meio embaçada. Hoje nós, o máximo que nós conseguimos ver essa verdade é algo meio embaçado por causa dos nossos pecados. Mas vai chegar o dia em que nós veremos a coisa real, a eternidade de forma real, uma forma ao vivo e a cores, de forma plena. Mas, por enquanto, nós seguimos com a nossa fé, crendo que tudo que Cristo falou é verdade e crendo nós somos transformados por essas verdades. Amados, a questão da encarnação. Vamos aprofundar um pouco sobre esse tema. Começamos ontem, na pregação. Aliás, começamos no sábado. Veja a mensagem de sábado que fala, a devocional, que nós tratamos sobre Filipenses 2, de 5 a 8. Onde nós mostramos a questão da humildade e da obediência na vida daquele que entendeu a encarnação. Vamos avançar um pouco, queridos. Hebreus 2,14 diz assim: visto, portanto, que os filhos de Deus são seres humanos, feitos de carne e sangue, o Filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer. E somente ao morrer, destruiria o diabo, que tinha o poder da morte. Só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Queridos, o nosso maior inimigo é o fim da vida, é a morte, é a separação eterna de Deus. Então perceba que Jesus Cristo, ao se tornar como um de nós e ter morrido e ter ressuscitado, ele venceu esse inimigo no nosso lugar. Se Jesus Cristo não tivesse encarnado, não tivesse se tornado como um de nós, a morte seria uma realidade absoluta. Nós não teríamos a menor esperança de vencermos esse inimigo, que é o fim da nossa vida. Então, o fato, queridos, de Jesus ter vindo e ter encarnado, ter se tornado como um de nós, é o fundamento, é a base para a vitória contra a morte e contra aquilo que nos leva a morrer, que é o pecado. O pecado nos leva à morte, Romanos 6, 23. Então, Jesus, ao encarnar, ele uniu as duas coisas. Ele une a sua humanidade, por ter encarnado, e une a sua divindade, o seu poder redentor, que é o único poder que pode vencer a morte e o pecado. Então, quando nós olhamos para essa verdade, nós precisamos permitir, queridos, sondar o nosso coração, tirar essas cascas de orgulho e ver que, muitas vezes, a nossa forma de viver, em termos espirituais, ela é superficial. Superficial em que sentido? Nós ainda nos apegamos muito às coisas desse mundo. Porque, de alguma forma, no nosso coração, apesar de saber que Cristo venceu a morte, nós temos a vida eterna, de alguma forma, no nosso coração, as coisas desse mundo ainda são a verdade absoluta.
Tudo que existe é tudo que nós vivemos em função disso. Mas veja que esse mundo vai ser destruído, novos céus e nova terra virão. Então, quando nós nos apegamos muito às coisas desse mundo, é porque, na verdade, nós não cremos tanto na eternidade, que virá uma eternidade. E nós nos apegamos a coisas que nos afastam de Cristo. E essas coisas, queridos, estão condenadas à morte, como todos aqueles que vivem presos a esse mundo. Então, Jesus Cristo, ao ressuscitar, ele mostra para nós a verdadeira vida, como está em Colossenses 3, de 1 a 4. Existe uma vida verdadeira, que é a vida eterna, que nos leva a pensar nas coisas do alto. Que esperança nós teríamos se Cristo não tivesse encarnado e vencido a morte? 1 Coríntios 15, 26 fala que o último inimigo a ser destruído é a morte. E esse inimigo já foi destruído. Queridos, a encarnação de Jesus Cristo mostra que ele veio, como está em 1 João 3, 5 a 8, que ele veio para destruir as obras do diabo. O diabo, ao se rebelar contra Deus, ele manteve poder. Deus permitiu que o diabo mantivesse seu poder, tanto é que ele engana muitos. Os falsos profetas são emissários de Satanás. Nos últimos tempos, esses falsos profetas vão fazer sinais que, se possível, enganaria até os eleitos. E Jesus veio para destruir as obras do diabo, como está em 1 João 3, de 5 a 8. E ele destruiu como homem. Isso nos mostra que, como homem, nós podemos vencer Satanás, desde que nós estejamos em Cristo. Nós não estamos mais sujeitos ao poder do diabo, ao poder sedutor do diabo. O diabo seduz, o diabo engana, ele seduz as nações, é isso que a Bíblia diz. Ele seduz, ele engana, ele escraviza, ele mata. E nós podemos vencer o inimigo das nossas almas, que está ao derredor. 1 Pedro fala sobre isso, capítulo 5. Está ao derredor, buscando quem possa tragar. Então, mas nós podemos vencer o diabo. Nós podemos vencer o pecado. Nós podemos vencer o mundo. E nós já vencemos a morte. Por quê? Porque Cristo encarnou. E estou falando de vitórias, irmãos. Vitórias. Muitos pregam vitórias nos púlpitos. Você vai ter uma vitória, que Deus vai te dar uma vitória. Gente, isso é uma bobagem perigosa. Irmos atrás dessas coisas e muitos vão atrás dessas coisas. Então, você conhece alguém que está preso, como está em Colossenses 2,8, né? Lá que Deus diz que o homem inventa, eu estou parafraseando o texto aqui, inventa coisas que nos escravizam, vãs filosofias. Nós não precisamos, queridos, de buscar vitórias. Nós já temos as vitórias. E as maiores vitórias que nós poderíamos desejar já nos foi concedido naquela cruz. Se eu faço do Evangelho um caminho para buscar outras vitórias, outros desejos, eu estou ignorando aquilo que o Evangelho representa, que já são essas vitórias que já foram conquistadas por nós, e é outro Evangelho, é anátema. Não é Evangelho. Então, nós precisamos, queridos, entender que as maiores vitórias já nos foram dadas. Claro que todos nós temos aflições, sofrimentos, temos. Mas essas aflições, esses sofrimentos, eles podem ser vencidos? Podem. Deus pode nos livrar? Pode. Podemos pedir que Deus nos fortaleça, tire essas aflições da nossa vida, resolva os problemas? Podemos. Isso não é proibido, não é pecado. Filipenses 4, 6 a 7 diz que nós devemos elevar a Deus nossas petições com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o nosso coração. Mas a questão é quando nós fazemos do Evangelho, a essência do Evangelho, esse caminho para essas vitórias, e ignorando as vitórias que já nos foram dadas. Então veja que quando nós entendemos a verdade da cruz, nós estamos protegidos contra falsos ensinos, contra o falso evangelho. E nós entendemos verdadeiramente que as maiores vitórias que nós poderíamos desejar, que é contra o inimigo das nossas almas, que é o diabo, que é contra o pecado, que é contra o mundo, que tem a sua pregação, que é inimigo de Deus, e contra a morte, já nos foi concedida. Então nos apropriamos, amados, dessas verdades. E vivamos a eternidade a partir de agora, porque é isso que Cristo quer para nós.
E foi isso que ele conquistou por nós. Nessa semana a gente vai continuar aprofundando esse tema e que você esteja conosco durante essa semana e que nós possamos entender um pouco mais quem Cristo é, o que ele conquistou por nós naquela cruz e vivamos a partir dessas verdades. Amém, amados? Vamos orar, agradecer ao Senhor. Deus de graça, Deus eterno, Deus bendito, mais uma vez somos gratos ao Senhor pela tua palavra, Deus, que chega até nós. A palavra, Deus, que nos traz a real e verdadeira esperança de que nós já temos a nossa vida eterna. De que nós, ó Pai, vencemos a morte, o inimigo, o mundo, o pecado. Nós somos mais que vencedores. Nos ajuda a viver essa realidade de forma transformadora nas nossas vidas. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Um dia abençoado, queridos. E até amanhã nós voltamos, tá bom? Se Jesus não voltar, estaremos aqui.